E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais uma semana de análise do nosso mercado cripto. E pessoal, o vídeo de sexta-feira eu encerrei falando sobre a importância e o quão conturbado seria o final de semana por conta do teto de dívida dos Estados Unidos. Então hoje eu vou começar explicando sobre o começo o desfecho de todo esse episódio do teto de dívida, do teto de gastos americanos e o que a gente pode esperar a partir de agora, como que os mercados estão reagindo, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Bom pessoal, hoje dia 5 de junho de 2023 era o dia até então limite para os Estados Unidos estar conseguindo aprovar esse projeto de lei do teto de gastos. Ele permite com que o país ele se endivide mais, captando investimentos ao longo do mundo inteiro para estar honrando com as dívidas que ele tem atualmente, certo? Então ele vai pegar, se endividar para pagar essas dívidas mais para frente, e esse dinheiro que ele está pegando emprestado ele vai usar para pagar as dívidas atuais. Por que era tão importante fazer isso até hoje? Porque de acordo com os cálculos do próprio Departamento do Tesouro americano, hoje, dia 5/6, é o dia limite que os Estados Unidos teria caixa para estar honrando com essas dívidas. Então, se não fosse aprovado, hoje os Estados Unidos estaria inadimplente, não teria grana para estar pagando com o título que está vencendo hoje, com toda essa questão de empréstimo com países vizinhos. E bom, a lei foi aprovada, foi assinada pelo presidente no sábado, como eu disse que aconteceria ao longo do final de semana. E o mercado ele amanheceu em queda, né? Então ele abriu ontem, desde ontem a gente está tendo uma queda. O Bitcoin que estava próximo a seus 27.200, 27.300, está agora nos 26.700, até caiu um pouquinho abaixo disso. E a gente viu até, comparado ao que a gente vinha vendo na semana passada, uma diminuição de liquidez novamente dentro das corretoras. Então muitas pessoas estavam especulando sobre essa questão do teto de gastos. E agora que os Estados Unidos confirmou o que ele já vem fazendo ao longo de várias décadas, sempre aumentando esse teto de gastos e buscando se endividar cada vez mais, o mercado voltou simplesmente às suas normalidades. Então a gente tem uma região muito importante de suporte, que é os 26.500, que inclusive foi uma região onde a gente teve uma queda nos últimos dias e foi o ponto que segurou, tá? Então nosso suporte de curto prazo são os 26.500 e para baixo disso, galera, segue sendo a região entre os 26 e os 25.800, tá? A região mais importante. Nosso gráfico, antes de passar no cenário do Bitcoin, como sempre, né? Vamos passar no S&P 500, que eu tinha comentado essa cunha, né? Na sexta-feira a gente teve um rompimento e ontem com a abertura do mercado, talvez o motivo pelo qual as criptos não se performaram muito bem é porque foi assinado no sábado, enquanto o mercado estava fechado, o projeto de lei, que agora virou a lei, né? Pelo Biden, presidente dos Estados Unidos, e o mercado ele abriu sem grandes movimentações. E como a gente já viu uma certa alta ao longo dos últimos dias, pode ser que a gente passe por um cenário corretivo e obviamente isso vai ter uma nova precificação com relação ao termômetro do mercado. Semana que vem a gente tem a FONC, né? Então ao longo dessa semana os investidores podem estar reprecificando sobre a questão do aumento da taxa de juros, uma vez que os Estados Unidos ele pode aumentar a taxa de juros por questões de atrair investidores. Quando ele aumenta a taxa de juros, os títulos do Tesouro, que é a forma com que ele se endivida, a forma com que ele pega dinheiro dos investidores, dos países, de várias pessoas emprestado, ele paga com base na taxa de juros. Então, se a taxa de juros estiver mais alta, os índices pré-fixados, que eu também não vou entrar em tantos detalhes aqui no vídeo para não ficar tão grande, eles vão passar a pagar mais, certo? Consequentemente, isso é um atrativo aí para os investidores. Então, pode ser que ao longo dessa semana a gente veja essa precificação do mercado. E o Bitcoin, ao meu ver, ele segue dentro daquela cunha descendente, tá? Cunhas descendentes geralmente rompem para cima. E o que vai mandar nessa cunha, tá? Se a gente não perder, ao meu ver, tá? Minha opinião, que se a gente não perder os 25.800 dólares, se a gente não perder a região dos 25.800 dólares, a gente pode perfeitamente continuar aqui dentro dessa cunha. Inclusive, a gente consegue ver no order book que tem algumas ordens, até tinha, né? Eu acho que cancelou aqui agora, mas se você voltar um pouquinho no vídeo aí, você vai ver. Tinha algumas ordens próximas aqui, ó.
aos 25.800, justamente para buscar uma certa violinada e voltar, tá? O que é importante? A gente não ter fechamentos, confirmações abaixo dos 25.800. Por quê? Se a gente tiver esse fechamento, essa confirmação, a gente estaria invalidando esse padrão e continuando a buscar o alvo daquela figura de ombro, cabeça e ombro que eu comentei aqui no canal. Caso a gente fique acima dos 25.800, a gente segue dentro do padrão da cunha e podemos ver um rompimento ascendente e o Bitcoin buscar aí por alvos próximos aos 31 e quem sabe até romper os 31 mil dólares. Lembrando que, cara, se perdeu os 25.800, não é fim do mundo, tá? Ao meu ver, é simplesmente uma excelente oportunidade da gente estar buscando acumulações, uma vez que a gente vai seguir em busca do nosso fundo ascendente no gráfico semanal, tá? Tem possibilidade de pivô de baixa? Cara, eu não sei se eu consideraria isso aqui na prática como um pivôzão de baixa, porque o Bitcoin está sem volume, né? Ele está consolidado, então assim, pode ser que ele faça um topo aqui, faça um fundo ascendente, rompa esse topo, porque é o que ele já vem fazendo ao longo de vários meses de consolidação. Então, eu não sei se eu consideraria isso aqui, em teoria, como um topo descendente, igual eu também não considerei isso aqui como uma região de topo também. Simplesmente volatilidade, tá? E pode ser que ele faça esse, entre aspas, pivô de baixa, né, que o pessoal tá falando. Depois ele volte a buscar os 31 mil dólares, porque ele criou uma base de preço no gráfico semanal contra os 19.500 dólares. É uma possibilidade, tá? Por isso que a gente precisa sempre, todo dia, analisar os gráficos. Por isso que eu posto aqui vídeo todos os dias. Mas uma coisa que me deixa bastante preocupado nesse exato momento é o sentimento do mercado. Por quê? A gente está tendo uma queda no preço. E quanto mais o preço cai, e olha só, isso está acontecendo bem acima da média dos últimos meses. A gente vê um aumento na relação de compradores e vendedores, mas dessa vez com um aumento expressivo, cara. É um aumento muito grande mesmo do Open Interest. Ou seja, as sardinhas nesse exato momento, elas estão se alavancando e acreditando que essa queda vai acabar, que essa queda é o fim, provavelmente acreditando nessa cunha descendente. Isso aumenta a probabilidade de que caso nós venhamos a perder fundos importantes, fundos prévios, como por exemplo essa região aqui dos 26.500 dólares, a gente tenha muito stop, tenha muita liquidação. E cara, se vier retestar os 20, pode anotar isso, tá? Se vier retestar os 25.800 com um sentimento ruim desse jeito, mostrando que as sardinhas estão tudo comprando e elas continuarem comprando a queda, isso vai ficar muito complicado, porque se perder os 25.800 com o sentimento dessa forma, vai ser um banho de volatilidade no mercado, que foi uma situação similar ao que aconteceu nesse mesmo episódio aqui, ó. Deixa eu achar. Mais ou menos aqui, tá? A gente tinha uma cunha ascendente, eu acho, uma cunha descendente. Tava todo mundo, cara, na época falando, tá? Desse jeito mais ou menos aqui, eu acho. Alguma coisa mais ou menos assim, dessa forma. A gente tinha uma cunha descendente aqui no gráfico. E tava todo mundo falando dessa cunha descendente, todo mundo falando que o Bitcoin ele ia explodir, ele ia romper o topo histórico. E isso lá em 2021, tá? Todo mundo olhando esse cenário. Só que o sentimento mostrava que a gente tinha tipo 3, 4 compradores para cada vendedor. O que o preço fez? Justamente o contrário, porque bastou perder um fundo, que aí saiu pegando aquele tanto de stop, aquele tanto de liquidação, todo mundo comprado, falando que aqui era o fundo, porque aqui são 50 mil dólares, aqui é uma região de topos e fundos prévios, aqui é uma cunha descendente, e o Bitcoin ele vai subir. Cara, se tava todo mundo comprado aqui, quem que ia comprar o Bitcoin se o preço subisse aqui para cá, né? Inclusive vários influenciadores que falaram tanto dessa cunha até sumiram nesse inverno de baixa, justamente por não saber analisar todas as probabilidades. Por isso que eu passo vários cenários aqui e analiso eles com vocês. Então, para mim, o maior problema, a maior coisa que exige atenção nesse exato momento dessa cunha, que tá todo mundo falando que é uma cunha, é justamente esse sentimento, tá nos demonstrando que geral tá vendo essa cunha e tá achando que a cunha vai romper para cima. Cara, pode romper para cima? Pode, mas e se romper para baixo?
tá? A gente tem muita liquidez para se romper para baixo, a gente pode ver movimentos de volatilidade e isso para mim são oportunidades. Então o vídeo de hoje foi esse, a análise de hoje foi essa, né? Eu até me estendi demais, não passei nas considerações finais porque eu falei as considerações finais aqui ao longo da análise, mas eu espero que você tenha gostado. Vamos começar mais uma semana, vamos ver como que vai ser esse desenvolvimento do mercado tradicional, a FONC na semana que vem e principalmente como que os Estados Unidos vai reagir agora na política sem teto de gastos. Muito obrigado por mais um vídeo, me segue nas redes sociais, deixa o like, comenta aí, valeu galera, falou!